Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo, que nos mostrou que o livro dos Salmos traz uma grande oportunidade de aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Primeiro, porque o livro de Salmos, ele é o mais extenso da Bíblia. Ele é formado por 150 salmos. Então, se você se dispõe a ler um salmo por dia, você tem 150 dias de comunhão e relacionamento com Deus, aprendendo um pouco a cada dia. Considerando que um ano tem 360 dias, se você se propõe a ler salmos 2 vezes no ano, você já cobre praticamente todo o ano tendo relacionamento diário com Deus. Você cobre 300 dias de relacionamento com Deus. Segundo, o livro de Salmos é um livro de louvores. No hebraico, ele se chama Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M e Tehillim significa louvores. Então, o livro dos Salmos, ele nos ensina como prestar louvores a Deus. E ele nos ensina que, mesmo nos momentos de perseguição, de angústia, de abatimento, de enfermidade, de pecados que foram cometidos, de situações terríveis, como castigos que Deus permite, é possível louvarmos a Deus. E como podemos louvar a Deus nessas situações? Quando nós lemos os Salmos, nós vamos aprendendo isso. Por exemplo, o Salmo de número 3 mostra o rei Davi contando para nós como se têm multiplicado os meus inimigos e os que buscam o meu mal. Mas ele termina o Salmo dizendo assim: mas apesar disso, eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Então o livro de Salmos, no Salmo de número 3, o livro de Salmos não tem capítulos. Eu falei aqui no capítulo 3, mas na verdade, o livro de Salmos não tem capítulos. Cada salmo é um salmo individual. Então, por que na tela está escrito Salmos capítulo 149? Porque nós estamos usando uma Bíblia digital de estudo. Então, essa Bíblia coloca capítulo como uma forma didática, mas o livro de Salmos não tem capítulos. Nós podemos dizer que um livro tem capítulos quando você lê uma história e o capítulo seguinte continua o que você leu no capítulo anterior. Mas o livro de Salmos não é assim. Cada salmo foi escrito por um autor que colocou ali, no salmo que escreveu, o que estava passando, o que estava sentindo e como ele se relacionou com Deus passando por aquela situação. Então, quando você fala de salmos, você fala salmo de número 149, que é o salmo que nós vamos meditar hoje. No caso do salmo de número 3, o rei Davi, que é o autor do salmo de número 3, ele disse: como se tem multiplicado os meus inimigos e os que buscam o meu mal. Mas ele termina o salmo dizendo assim: eu, porém, deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Então, a leitura do salmo de número 3 revela que eu posso louvar a Deus, mesmo quando eu estou sendo perseguido e quando os meus inimigos se multiplicam. Porque não é sobre os meus inimigos que eu coloco a minha preocupação, mas é sobre Deus, sabendo que Ele me protege, por mais que todos sejam meus inimigos. Jesus, quando estava na morte, teve todos contra ele, mas ele permaneceu firme com Deus, porque ele sabia que Deus estava com ele. Então, o Salmo de número 3 nos traz uma revelação. Podemos louvar a Deus, mesmo quando estamos sendo perseguidos por muitos inimigos. Podemos, em Deus, descansar,
e até mesmo dormir sabendo que não importa quantos são os nossos inimigos. O Salmo 46 nos traz a ideia de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Então, no momento de angústia, quando lemos o Salmo 46, temos a convicção: Deus é o nosso refúgio. Eu não estou sozinho. Eu posso estar em angústia, mas Ele é o meu socorro presente. Ele está comigo aqui, do meu lado, junto comigo nesse desafio. Quando sentimos falta de alguma coisa, o Salmo 23, muito conhecido, vai nos lembrar que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, o Senhor é o meu pastor, não me faltará consolo, não me faltará provisão, não me faltará veste, não me faltará o alimento, não me faltará aquilo que eu preciso para aquele momento. Eu posso até não estar empregado, mas Deus sempre traz alguém que traz a provisão, sempre prepara alguém que nos traz aquilo que precisamos. Deus, ele prometeu isso no Salmo 23. Então, o livro de Salmos, ele traz uma grande oportunidade de aprofundar a comunhão com Deus, porque ele é um livro de louvores. Ele nos ensina a louvar a Deus em todas as circunstâncias. O motivo número 3 pelo qual o livro de Salmos nos traz essa oportunidade é que ele funciona como um manual. Se você abrir o Salmo de número 1, você vai ver que existe uma orientação para que você receba sucesso na vida. Depois, você vai lendo salmo por salmo e vai aprendendo que Deus está conosco em todos os momentos, e quando você chega no final do livro dos Salmos, você tem os salmos de aleluia. O Salmo 146, 147, 148, 149, que é o que nós vamos ler hoje, e o Salmo 150, e todos esses salmos são salmos que nos ensinam a louvar a Deus. A palavra aleluia significa louvar a Deus, e todos esses últimos salmos são chamados de salmos de aleluia porque eles começam com essa palavra, aleluia. Você pode ver, inclusive, aqui na tela, o versículo 1. Louvai ao Senhor com ponto de exclamação. Esse louvai ao Senhor, traduzindo no hebraico, é aleluia. Todos esses últimos salmos começam com essa expressão, aleluia, louvai ao Senhor. E esses últimos salmos, que são os salmos de aleluia, nos trazem uma revelação. Você recebe a orientação no Salmo de número 1, como ser bem-sucedido. Aí você vai lendo os salmos e vai aprendendo que Deus sempre é digno de ser louvado, sempre está conosco. E no final, ele está dizendo para nós, o propósito da nossa vida é dar aleluia, é louvar ao Senhor. Esse é o propósito da nossa vida. Então, é como se o livro de Salmos descrevesse como deve ser a nossa vida. No Salmo de número 1, ele fala o quê? Que você vai ser bem-sucedido se você não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não ficar na rota dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que ridicularizam as coisas do reino de Deus, aqueles que vivem naquelas rodinhas, contando piadinhas, querendo preencher o vazio da alma, procurando alguma forma de dar risadas para esconder o vazio e a tristeza da sua vida. Esses são os escarnecedores. Eles zombam e escarnecem de tudo. Vivem procurando um tempo para falar a respeito de alguma coisa, procurando salvação, procurando motivo de riso, procurando escapar, correr, fugir do vazio da alma. Se você não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores. Quem são os pecadores? A palavra pecado significa errar o objetivo. Os pecadores são os que erram o objetivo da vida e se entregam para a bebida, para o cigarro,
para as drogas, para a promiscuidade, para o adultério, para a prostituição, para a fornicação, como formas de conseguirem ocupar o seu tempo. Eles vivem errando, tentando preencher o vazio da alma. Então, se você não andar no conselho dos ímpios, qual é o conselho dos ímpios? Os ímpios trazem conselhos. Faça o que nós fazemos. Dê um jeito de dar risadas da vida. Dê um jeito de se sentir melhor. Faça muito sexo. Beba muito. Fume bastante. Use muita droga. Vamos assistir vídeos pornográficos. Vamos ficar envolvidos em falar mal a respeito dos outros. Vamos ficar enganando, trapaceando, ganhando vantagem em cima dos outros. Esses são alguns dos conselhos dos ímpios. Eles vivem fazendo a maldade, fazendo o que desonra a Deus e procurando preencher o seu vazio. E a Bíblia fala no Salmo de número 1, se você quer ser bem-sucedido, ele fala assim, bem-aventurado é o homem, é a mulher, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não senta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite para fazer o que nela está escrito, porque assim será comparado com uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não secam e que dá o seu fruto na estação própria. O texto está dizendo que se você ler a palavra de Deus todos os dias, e a leitura de Salmos traz essa chance de 150 dias de leitura da palavra, você vai estar conectado diretamente à fonte, que é Deus. Você vai receber um ribeiro de águas. Águas correntes, águas em movimento, águas que limpam você dos seus pecados, águas que matam a sua sede do vazio da alma, que matam a sua sede e preenchem com alegria a sua vida, preenchem com graça, com renovação, com esperança, e as suas folhas não vão secar. Significa, todos os dias você terá fé, amor, esperança, disposição de fazer o que precisa ser feito para andar no caminho correto. Você vai ter folhas que não secam. Você vai ser uma pessoa sempre com vigor, sempre com ânimo, sempre com força. Mesmo quando você estiver triste ou abatido, você vai ter força para passar por essas coisas. As suas folhas não secam. E você vai dar o seu fruto na estação própria. Significa que na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta, na velhice e até na morte, você vai conseguir produzir aquilo que você está esperando porque você está com Deus. E até na hora da morte, você vai ter esperança de ter a vida eterna, de estar para sempre com Deus. Quando você anda dessa forma, como diz o Salmo de número 1. O Salmo de número 1 conclui, os ímpios não são assim, mas eles são como a palha que o vento espalha. Ou seja, eles são como a palha sem rota, sem direção, sem caminho, sem sentido, sem propósito. Então, o livro de Salmos, ele serve como se fosse um manual. O Salmo de número 1, logo na abertura, fala como ser bem-sucedido. Depois, em cada salmo, você recebe um aprendizado de como louvar a Deus, mesmo nas horas difíceis. E quando você chega no final do livro, você recebe o ápice, o ponto alto. Aleluia! Louvemos ao Senhor. Realmente vale a pena louvar ao Senhor. Hoje, nós vamos ler o Salmo 149, e o Salmo 149, como nós já falamos, é um salmo de aleluia. Então o versículo 1 já começa com aleluia, que é louvai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. O Salmo 149 apresenta um convite. Vamos cantar ao Senhor uma música nova. Vamos fazer um novo cântico. Vamos cantar mais uma vez para Deus. Vamos cantar algo novo para Deus. Esse versículo 1 nos ensina que Deus, ele sempre tem novidade para aqueles que creem nele, para aqueles que andam com ele em oração,
e que tem relacionamento diário com Ele. Todos os dias, Deus traz um motivo novo para agradecermos a Ele, para honrarmos a Ele. Então, a vida daquele que anda com Deus não é uma mesmice, onde a pessoa fica entediada, onde a pessoa fala assim: ah, é tudo a mesma coisa. Deus, a cada amanhecer, faz com que as cores do amanhecer sejam diferentes. Se você fotografar o amanhecer durante 10, 15, 20 ou todos os dias, você verá que no detalhe sempre haverá variação de cores, variação das tonalidades, porque isso representa a novidade de Deus. Deus sempre nos surpreende, sempre existe um detalhe novo em que ele revela o cuidado pelo seu povo. Então o versículo 1 fala: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo. Qual é a coisa nova que Deus realizou hoje na sua vida? Ontem, o que foi que ele fez que você percebeu o cuidado dele na sua vida? Todos os dias ele coloca um detalhe mostrando o seu amor, falando conosco. Então cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Conte para os santos, na congregação dos santos, o que Deus tem revelado a você, como ele se tem mostrado a você, como ele mostra o cuidado a você. Aqueles que têm filhos sabem muito bem o que eu estou falando aqui. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cada dia que o seu filho, que a sua filha fala uma palavra nova, aprende algo novo, faz alguma coisa nova, mostra para você. Olha aqui, pai, olha aqui, mãe, mostrando coisas que você não tinha prestado atenção. Você vê, é mais um motivo para louvar a Deus. No seu trabalho, nos seus estudos, naquilo que você percebeu hoje, que você não tinha visto antes, é motivo para um cântico novo. Como eu não vi isso antes? Deus mostrou isso para mim agora. Como Deus é bom, Ele todos os dias me dá uma chance de louvar a Ele, de cantar mais alguma coisa nova para Ele. Agora o versículo 2. Alegre-se Israel naquilo que o fez. Naquele que o fez, ou seja, alegre-se em Deus. Foi Deus que fez o nosso povo. Regozijem-se. O que é regozijar? É regozar. Significa gozar de volta. Significa ter alegria. Então, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Significa tornem a gozar. Tornem a ter alegria. Os filhos de Sião. Sião é o nome de um monte que fica em Jerusalém. É uma forma de falar a respeito do povo de Israel. Então ele está dizendo: regozijem-se os filhos de Sião. Quer dizer, fiquem contentes, povo de Israel, no seu rei. O rei aqui em letra maiúscula se refere a Deus. O livro de Salmos, ele é um livro de poesias, ele é um livro poético. E a poesia hebraica, ela consiste em falar uma frase e depois falar essa mesma coisa com outras palavras. Então aqui no versículo 2 você vê a poesia hebraica. A primeira frase: alegre-se Israel naquele que o fez. Em resumo, fiquem contentes com Deus. Aí a segunda frase: regozijem-se os filhos de Sião. Sião é a mesma coisa que Israel. É falar a respeito do povo de Israel. Então, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Na primeira frase, ele fala Israel. Na segunda, ele fala filhos de Sião. São duas formas para falar a mesma coisa, para falar a respeito do povo de Deus. Então, na primeira frase do versículo 2, ele fala alegre-se. Na segunda, ele fala regozijem-se, que é tornar a gozar, que em resumo é voltar a ter alegria. Então nós vemos aqui a poesia hebraica no versículo 2. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei.
Em resumo, o versículo 2 está dizendo: fiquem contentes com Deus. Fiquem contentes com Deus, porque Deus, ele nos dá alegria. Versículo 3: louvem o seu nome com flauta, cantem-lhe o seu louvor com adufe e harpa. O versículo 3 está dizendo: louvem a Deus com todos os instrumentos musicais, porque ele é digno disso. Versículo 4: porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adornará os mansos com a salvação. Ou seja, porque o Senhor, ele tem prazer no seu povo. Então, alegrem-se no Senhor. Ele adornará os mansos com a salvação. O que significa os mansos? São aqueles que reconhecem que precisam de Deus. Quando ele fala ele adornará, significa ele vai presentear os mansos, os que dependem da salvação, com a salvação. Ele os dará a salvação. Versículo 5: exultem os santos na glória, cantem de alegria no seu leito. Então ele está dizendo assim: fiquem alegres os santos. Quem são os santos? São os que seguem a Deus. A palavra santo significa separado. Então, aqueles que se separaram do mundo para seguir a Deus. Exultem os santos na glória. Ou seja, fiquem alegres quando estiverem em condições de alegria. Cantem de alegria no seu leito, ou seja, cantem de alegria também quando estiverem deitados. Quando você for dormir, você louva a Deus em razão de tudo que você recebeu ao longo daquele dia. Louve a Deus na glória, quando você está muito bem. Louve a Deus quando você está no seu leito. No leito pode significar que você pode estar acamado por alguma enfermidade, pode estar doente, mas mesmo acamado, doente, eu tenho motivos de alegria para cantar a Deus, porque eu sei que Deus está comigo. O Salmo 38 fala disso, que Deus está do lado daquele que está enfermo. Ele está junto quando nós estamos desamparados. O Salmo 27, no versículo 10, fala assim: quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então é um salmo que fala: eu posso estar até desamparado do meu pai e da minha mãe, mas se eu estiver abatido, Deus está comigo. Então, os 5, cantem de alegria no seu leito. Mesmo que você esteja um pouco doente, enfermo, ou até mesmo em um leito de hospital, também há razão para cantar de alegria ao Senhor. Por quê? Porque ele se agrada do seu povo e porque ele nos dará a salvação. Aqueles que confiam nele, que são os mansos. Agora o versículo 6. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios nas suas mãos. O versículo 6 está dizendo que na sua boca, na sua garganta, na sua voz, esteja o louvor a Deus e que na sua mão exista uma espada de 2 fios. Nós sabemos que uma espada de 2 fios é uma espada cortante que ela corta dos 2 lados. Então ela é uma espada que tem um poder de corte muito grande. Por que ele está dizendo isso? Na sua mão carregue uma espada de 2 gumes. Versículo 7. Para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos. 8. Para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro. 9. Para fazerem neles o juízo escrito. Esta honra tê-la-ão todos os santos. Louvai ao Senhor. Então, o versículo 6, quando ele fala que vocês tenham os altos louvores de Deus na garganta e a espada de 2 fios nas suas mãos, ele está dizendo que a espada é para fazer a vingança contra as nações. Quem são as nações? Os outros povos. O povo de Israel muitas vezes foi usado por Deus para que, por meio das suas guerras, eles derrotassem os outros povos, quando os outros povos estavam fazendo coisas horríveis. Então ele está dizendo: tenham a espada nas mãos, para que, da mesma forma como Israel foi usado por Deus
para trazer a vingança contra as coisas erradas, para que vocês possam corrigir as coisas erradas, dar repreensões aos povos. Versículo 8, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro. 9, para fazerem neles o juízo escrito, ou seja, para fazerem aquilo que está certo, para fazerem a justiça, para fazerem a recomposição daquilo que é justo. Esta honra tê-la-ão todos os santos. O versículo 9 termina dizendo: essa honra, a honra de fazer a vingança, vai ser dada aos santos. Deus vai dar essa honra de fazer a justiça. Então, louvai ao Senhor. Então, dê aleluia a Deus, porque Deus vai fazer com que você receba a espada nas mãos para fazer a justiça. Hoje, nós podemos dizer que essa espada de 2 gumes, de 2 fios, é a palavra de Deus. Quando as pessoas estão fazendo coisas erradas, a palavra de Deus, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Lá em Hebreus, no capítulo 4, nós lemos isso, que a palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de 2 fios. A palavra de Deus, ela penetra na divisão da alma e do espírito e revela onde estão os erros, os pecados, a injustiça, a desonestidade. E pela palavra de Deus, nós sabemos e falamos para os injustos, os desleais, os desonestos, os incorretos, os pecadores, quais são as palavras da verdade. Aqueles que se arrependem e recebem a verdade são salvos, e os que não aceitam se perdem. Então, o Salmo 149, ele é um salmo que nos fala: vamos cantar um cântico novo ao Senhor. Todos os dias nós temos motivos novos para agradar a Deus, para louvar a Deus. O versículo 2 fala: fiquem contentes com Deus. O versículo 3 fala: louvem a Ele de todas as maneiras, com harpa, com flauta, com adufe, com instrumentos musicais. Louvem a Deus de forma muito alegre, realmente alegre. E aí o versículo 6, que na garganta de vocês esteja o louvor a Deus, o aleluia, e que na mão de vocês tenham uma espada de 2 fios. Para que a espada de 2 fios? Para fazerem a justiça prevalecer. Quem está com Deus vai receber essa honra de ver a justiça sendo feita. Quando o Salmo 149 foi escrito, o salmista lembrou que Israel foi usado por Deus para prender outros reis de outros povos e fazer justiça. Na interpretação e aplicação de hoje, é você ter o conhecimento da palavra de Deus para estar sempre pronto para usar ela como uma espada, que fala o que é justo e o que é injusto, o que é verdadeiro e o que é falso, o que é honesto e o que é desonesto, o que é santo e o que é profano, aquilo que leva para o céu e aquilo que leva para o inferno. Essa honra de ter essa espada e essa justiça é dada a todos os que louvam ao Senhor. Essa é a meditação do Salmo 149. Deus abençoe o seu dia. Eu faço um convite a você que assistiu esse vídeo e ficou pensando onde que eu encontro a meditação dos outros salmos. Aqui no canal tem uma playlist chamada 150 dias para crescer com os salmos. Você consegue assistir todos os outros salmos, desde o salmo de número 1 até o salmo 149, e logo vamos fazer a leitura do salmo 150. Você que acompanha, que está acompanhando essa série desde o princípio, eu parabenizo você e espero que essa meditação diária esteja colaborando para o seu elevo espiritual, para o seu crescimento espiritual, porque é isso que eu tenho vivenciado com esse desafio, com essa proposta que o Espírito Santo me trouxe. Ele disse: tudo isso que eu compartilhei nesse vídeo, que o livro de Salmos tem essa chance, essa oportunidade de aprofundar o relacionamento com Deus. Como eu tenho aprendido coisas novas a cada vídeo que
está sendo compartilhado aqui no canal. Eu mesmo tenho colhido lições valiosíssimas no meu relacionamento com Deus. E espero que você também esteja colhendo experiências, conhecimentos e consolo, comunhão e aprendizados que aproximam você mais e mais de Deus. Deus abençoe o seu dia. Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos pela meditação de mais um salmo que nos traz o ensinamento de que temos razões todos os dias para honrar e louvar ao Senhor. Esse salmo nos mostra como o Senhor deseja que louvemos ao Senhor, com alegria. O mundo adora e celebra artistas usando drogas, bebendo e se prostituindo para, de alguma forma, mostrar que eles realmente estão engajados com aquela banda, com aquele artista. E nós temos o Senhor, que, glórias a Deus, criou os céus e a terra e que merece muito mais, glórias a Deus, para a sua honra e glória. Por isso o Salmo fala, cantem com flautas, com adufes, com harpas. Então, nós queremos louvar ao Senhor com alegria. E também o Salmo 149 hoje nos mostra que o Senhor nos dá uma honra de colocar a Tua palavra em nossas mãos, em nossa boca, para sabermos o que é justo do que é injusto, o que é verdadeiro do que é falso, o que é honesto do que é desonesto, o que é santo do que é profano e qual o caminho correto para adorarmos e seguirmos ao Senhor, nos mostrando o caminho da salvação. Te agradecemos por todas essas bênçãos e damos ao Senhor aleluia, aleluia e aleluia, sempre e sempre. Amém.